presidente Hein? Lula se reuniu hoje em Brasília com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Na saída, Blinken disse que os dois países vão trabalhar juntos. Declaração dele: foi uma ótima reunião e Estados Unidos e Brasil estão fazendo importantes coisas juntos. Estamos trabalhando bilateralmente, regionalmente, globalmente. É uma parceria importante. E nas redes sociais, Blinken escreveu que o Brasil é um parceiro-chave em várias questões, incluindo o combate à crise climática e o avanço de direitos humanos e trabalhistas. Né? Tem um tweet dele aqui. Né? Blinken seguiu depois para o Rio de Janeiro, onde participou da reunião de chanceleres do G20, né? Que está acontecendo na capital do Rio de Janeiro. Ele até falou, olha, que a relação Brasil-Estados Unidos se aproxima dos 200 anos de relação. Ô, Couto, uma coisa... Ali, obrigado, gente. À medida que nos aproximamos de 200 anos de relação Estados Unidos-Brasil, nossos laços estão mais fortes do que nunca. Lembrando que o próprio Estados Unidos foi um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, a independência de Portugal, né? Couto, ontem, quando o pessoal tava a chegada do Blinken, né? É aquela coisa que o jornalismo também vive de expectativa. E tem muita gente que fica naquela coisa da expectativa. Vai ter, não vai ter, vai ter. E como o Blinken também é de ascendência judia, né? Ele é judeu, de ascendência judia, o pessoal falou assim, pode gerar uma saia justa, etc. Para quem estava na diplomacia, para quem está na diplomacia no dia a dia, sabia que não ia gerar uma saia justa, porque o Blinken é o chefe da diplomacia. Ele não ia dar uma chapuletada no Lula em público por conta disso. Mas o tema foi tratado, é claro, na reunião. Gaza foi tratado na reunião e tudo isso mais. A gente que não tem ainda o informe dessa reunião, né, nem as fofocas da reunião entre o Lula e o Blinken, né? Os Estados Unidos, ele vetou novamente uma nova decisão que poderia Ponto. também parar a guerra, né? Eu acho que pode resumir na frase que está aí em tela, né? O Blinken disse que a relação com o Brasil está mais forte do que nunca, né? O que acontece é que no Brasil tem muitos analistas, especialistas e tal, que procuram sempre pelo em ovo, que tem crise do governo brasileiro com o governo americano, sabe? E na prática não é assim. Desde o Bush, né, quando o primeiro governo Lula, a relação dele com os presidentes americanos sempre foi excelente, sabe? Ele sempre foi muito bem recebido, tem muitas coisas em comum, né? Com Obama foi ótimo, com o Biden, né? O que acontece é o seguinte: uma coisa é a análise que a gente faz de longe, né? E a outra coisa é a conversa direta de duas pessoas, né? Que nós nunca vamos saber exatamente o que eles conversaram. Mas pela cara dos dois, eu vou muito pela fisionomia, né? Eles saíram com a cara satisfeita da reunião. E foi o que o Blinken também falou, né? Que foi ótima a reunião, agradeceu o tempo do Lula e tal. O Lula é um pacifista, humanista, né? E se dá bem com gente que é assim também, né? Ele não é do conflito, não é de resolver as coisas na força, sabe? Eu só queria lembrar uma coisa que eu esqueci de falar para Deise, quando eu trabalhei com ele e tal no governo, quando a gente levava uma ideia de jirico, né, essas ideias bestas, né? Por que você não fala tal coisa? Por que você não faz isso e tal? Ele virava e falava assim, e o que que a gente ganha com isso, né? Então é o tipo da pergunta que eu gostaria de fazer para ele, o que que ele ganhou com isso que ele falou, né? Ele não ganhou, ele perdeu, né? E acontece, para quem já está no terceiro governo, na vida pública há mais de 50 anos, sabe, foi talvez um dos maiores erros que ele cometeu. Mas ele não vai reconhecer e não vai pedir desculpas, isso eu tenho certeza, sabe? Bola para frente. E foi importante hoje esse encontro com o Blinken para desmentir boatos que ontem o porta-voz do governo americano disse que os Estados Unidos defende Israel e que não concorda com o que o Lula falou, o que é óbvio, que ele, se bem que tem uma coisa, viu, dele, quem está criando muito problema para o Biden na eleição americana é o Netanyahu. Tanto que os Estados Unidos já estão preparando aí um jeito de ter um cessar-fogo e tal, que o eleitorado jovem, progressista dos Estados Unidos está abandonando o Biden por causa do apoio absoluto que os Estados Unidos estão dando a Israel, né? Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né?
E é bom que as pessoas se encontrem. Aliás, hoje no Rio se encontraram o Lavrov, o chanceler russo, com Blinken, né? Acho que há muito tempo que não acontecia isso. E é importante, não só para nós aqui, para o mundo inteiro, que haja um entendimento. Antes de começar o programa, Sakamoto, eu lembrei para a Deise que atualmente no mundo tem 150 conflitos entre países, tribos, etc., né? Essa semana está completando 2 anos da guerra Rússia e Ucrânia. Realmente, a diplomacia brasileira, e o Lula tem razão, que os órgãos da ONU tal, não estão funcionando. É, é isso, tem que mudar mesmo. E esse é um dos temas do G20 que eu vi a abertura hoje no Rio. Daisy? Então, eu vou só fazer um contexto histórico aqui, só para a gente pensar, mas essa reunião dos dois, ela é muito positiva. Em primeiro lugar, porque nada como conversar diretamente, né? Mas aí vamos só Exatamente. pensar um pouquinho aqui. A relação entre Brasil e os Estados Unidos, na relação diplomática, ela, historicamente, a gente entende ela como um pouco complexa, tá? Então, tem uma série de fatores que influenciam, que são fatores políticos, econômicos, culturais, mas a gente sempre manteve com os Estados Unidos relações diplomáticas positivas. A gente teve algumas tensões, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil e os Estados Unidos trabalharam junto com os aliados. Aí, nos anos 60 e 70, teve uma tensão por causa da ditadura militar no Brasil, né? E aí toda a mudança política e cultural da democracia representativa que a gente teve aqui. Depois a gente teve a Guerra Fria, e aí talvez tenha sido quando as relações estremeceram um pouco, né, por causa das políticas de segurança nacional dos Estados Unidos, mas nos últimos anos, teoricamente, a colaboração econômica e diplomática entre Brasil e Estados Unidos ela tem sido muito boa. Existem desafios, sim, culturais, principalmente em relação aos temas ambientais, né? Tem preocupações comerciais e divergências, mas assim, a gente sabe que a Amazônia acaba sendo os olhos do mundo, né? E todo mundo quer um pouco desse pedaço, mas as relações elas são normalmente muito boas. E aí esse encontro com o Lula, ainda mais nesse momento, esse encontro do Lula com o Blinken acaba sendo extremamente positivo. E é como o coach falou, pela foto ali, acho que as conversas elas surgiram, mas nada que abale a nossa relação complexa, mas sólida com os Estados Unidos, né? E a Deixa eu lembrar, Argentina. Sakamoto, Oi. deixa eu lembrar 2 episódios Curtinho, que coach. mostram. Lembra que forma Bem curtinha. rápido, bem rápido, bem rápido, só para dar uma amenizada na conversa. Como é boa a relação do Lula com os presidentes americanos, né? Com o Bush, que era de direita, o Lula de esquerda e tal, foi talvez a melhor relação que o Lula teve com o presidente americano, coisa que nunca ninguém entendeu. No final de uma reunião no interior do México, quando abriram a porta para os assessores e tal, estavam os dois conversando sem intérprete num canto lá do salão da reunião, né? E dando risada. Aí eu cheguei para o Lula depois e falei, mas o que vocês tanto estavam conversando? Em que língua vocês estavam falando? Porque o Bush mal fala inglês e o Lula mal fala português, né? Aí o Lula virou para mim e falou, você é muito ignorante. Então, de onde é o Bush? Bush é do Texas. Que língua fala no Texas? Espanhol. Então, era portunhol. Falei, mas o que vocês estavam dando tanta risada? Ah, isso eu não posso te contar, porque isso é conversa de chefe de Estado. Eles deviam estar tirando sarro de alguém que estava lá na reunião, né? E a outra, uma outra bem rápida, é do Lula com o Obama. Obama ficou invocado numa das reuniões lá de cúpula, não sei o quê, que o Lula toda hora, não, de vez em quando levantava para sair da sala, né? Aí, uma hora ele perguntou, o que você tanto vai fazer lá fora? Você vai telefonar e tal? Eu falei, não, que nada, de vez em quando dá vontade de fumar. Eu falei, mas pode fumar aqui? Eu falei, não, eu tenho um ajudante de ordens que tem um cinzeirinho portátil e ele vai lá fora, descobre algum lugar e me leva lá, né? Aí o Obama chegou para ele e falou, bom, então a próxima vez que você sair, você me chama também, porque ele fumava escondido da mulher. Então, esse tipo de coisa, sabe, acaba ajudando nas relações dos países a uma boa relação pessoal das pessoas, dos presidentes.